Boa tarde, moçada. Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar das fortes chuvas que vêm acontecendo no estado do Rio de Janeiro nos últimos 2 dias. Então, vou falar um pouquinho do porquê de ter ocorrido um volume de chuva tão elevado em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, inclusive quebrando recordes. Professor, mas por que ocorreram tantas chuvas que causaram inundações em vários municípios, deslizamento de barreiras, enfim, infelizmente, a morte de algumas pessoas? Por que isso aconteceu? Bom, nós temos aqui nessa imagem do IMET, essa imagem foi coletada ontem às 18 horas e 30 minutos UTC, que equivale, a 15 horas e 30 minutos o horário de Brasília. Então, onde é possível vocês perceberem que temos uma frente fria no litoral da região sudeste, estendendo-se pelo interior com um corredor de umidade procedente da Amazônia. Então, dessa forma, essa frente fria que se deslocou ao longo dessa semana, lá do sul do continente, sul da América do Sul, em direção ao Brasil, passou muito rapidamente pelos estados do sul do Brasil. Todavia, essa frente fria praticamente ficou estacionada sobre a região sudeste. Ora, o ar frio e úmido procedente da massa polar atlântica, que aqui inclusive nós temos um centro de alta pressão exatamente sobre os litorais do Uruguai e da Argentina. Então, esse ar frio e úmido deslocado por esse centro de alta pressão em direção à nossa região sudeste, em combinação com o corredor de ar quente e úmido procedente da Amazônia, criou as condições meteorológicas necessárias para que se formassem núcleos de chuva e que esses núcleos de chuva permanecessem muito ativos durante várias horas sobre, por exemplo, o litoral norte de São Paulo, a Costa Verde, que é o litoral sul do Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio de Janeiro, enfim. E esses núcleos de chuva, ativos durante várias e várias horas, foram sendo realimentados, razão pela qual eles foram responsáveis por precipitações que, em alguns pontos, ultrapassaram os 500 milímetros, como aconteceu, por exemplo, no município de Angra dos Reis. Para que vocês tenham ideia desse volume de chuva, o índice pluviométrico médio do município do Rio de Janeiro é pouco superior a 1.000 milímetros por ano. Então, lá em Angra dos Reis, em apenas 24 horas, nós tivemos um acumulado de chuva que foi equivalente a mais da metade do acumulado de chuva médio do município do Rio de Janeiro em um ano. Sendo assim, em apenas 24 horas em Angra dos Reis, choveu um pouco mais da metade da chuva esperada para o município do Rio de Janeiro o ano todo. Então, dessa forma, vocês podem ter uma noção sobre o quantitativo de chuvas
que caiu na Costa Verde do estado do Rio de Janeiro. A capital fluminense, assim como alguns municípios da Baixada, também foram duramente castigados pelas fortes chuvas que aconteceram nessa última sexta-feira, dia 1º de abril, provocando inundações, transbordamento de rios, inundações que causaram grandes prejuízos a inúmeras famílias que foram afetadas pelas cheias provocadas por essas chuvas torrenciais. Então aqui, moçada, vocês podem perceber com clareza a frente fria que está semi-estacionada sobre a região sudeste e se percebe esse corredor de umidade vindo da Amazônia, que em combinação foram responsáveis pela criação das condições meteorológicas necessárias para que se formassem núcleos de chuva muito ativos e que despejaram em poucas horas um grande volume de chuvas, sobretudo na faixa litorânea. O litoral, os municípios litorâneos foram muito mais castigados do que os municípios afastados do litoral, visto que essa frente fria, deslocando-se pelo oceano, e o choque desse ar frio e úmido com o ar quente e úmido procedente da Amazônia, criaram as condições necessárias para a formação de pesadas nuvens que, por sua vez, foram responsáveis por esse grande volume de chuva. Então, moçada, eu vou mostrar aqui uma outra imagem, ok? Para que vocês tenham ideia agora do radar meteorológico da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde nós podemos perceber nesse exato momento, são aproximadamente 14 horas do dia 12 de abril de 2022, onde vocês podem perceber que há um núcleo de chuva muito forte atuando em alguns bairros da zona da Leopoldina, também da Zona Norte e também em municípios da Baixada Fluminense. E você também percebe do outro lado núcleos de chuva fortes no município de São Gonçalo, no município de Niterói, na região de Magé, e também percebe-se núcleos de chuva sobre o Oceano Atlântico, passando aqui pela Restinga da Marambaia, e também núcleos de chuva mais fracos atuando na zona oeste do Rio de Janeiro. Então, essa tonalidade avermelhada significa uma chuva pesada, uma forte chuva. Inclusive, ainda há pouco, eu escutei aqui no quarto onde eu faço a gravação, né, o estrondo de um trovão. Então, esse núcleo de chuva está sendo acompanhado de descargas elétricas. Eu moro aqui no Meier, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. Ainda há pouco nós tivemos 15 minutos de chuvas moderadas a forte caindo aqui sobre o Meier. Nesse exato momento, porque essas imagens são em tempo real, vocês podem perceber esse núcleo de chuva mais adensado atingindo bairros da zona da Leopoldina e também alguns municípios da Baixada Fluminense. E esse núcleo de chuva, pela movimentação, está caminhando para a zona oeste do Rio de Janeiro e também para outros municípios da Baixada Fluminense. Então, o radar meteorológico, ele se transformou num instrumento de grande valia, inclusive para a Defesa Civil, as autoridades poderem fazer o monitoramento dos núcleos de chuva, inclusive para ter uma noção do acionamento dos sistemas de alertas em comunidades localizadas em regiões de encostas ou regiões também vulneráveis a inundações, para que se evite, acidentes maiores, porque essas áreas de encostas, já com solo encharcado, ficam mais vulneráveis a deslizamentos de barreiras e as áreas baixas ao transbordamento dos rios. Essas chuvas fortes que vêm ocorrendo no estado do Rio de Janeiro têm causado transtornos em vários municípios, enormes prejuízos
a diversas famílias. Então, eu conclamo a população do Rio de Janeiro e também de outros estados do Brasil a fazerem um mutirão para ajudar as vítimas das inundações em Angra dos Reis, Paraty, Guaratiba, Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis e outros municípios que foram duramente afetados pelas fortes chuvas que ocorreram na sexta-feira e ao longo da madrugada de sábado. Lembrando que nesse exato momento nós temos núcleos de chuva forte em parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Professor, essa condição atmosférica vai se estender por muitos dias? Não. A tendência é que, a partir de domingo, as condições de tempo comecem a melhorar um pouco e, dessa forma, nós temos ainda a previsão de chuva forte em algumas áreas do estado do Rio de Janeiro ao longo da tarde, ao longo da noite desse sábado, mas, a partir de domingo, as condições atmosféricas indicam que vai melhorar o tempo, ou seja, nós teremos ainda o tempo nublado, poderemos ter ainda alguma chuva, mas a probabilidade de ocorrerem chuvas tão volumosas como as que ocorreram na quinta-feira, na sexta-feira e na madrugada desse sábado, vai diminuindo progressivamente. O que poderemos ter aí são chuvas leves a moderadas no domingo em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro. Então, essa condição do tempo, ela tende a melhorar nos próximos dias, inclusive com a previsão de que na próxima semana o sol volte a brilhar aqui no estado do Rio de Janeiro. Valeu, moçada! Espero que vocês tenham gostado dessa intervenção, dessa aula para explicar o porquê das fortes chuvas no município do Rio de Janeiro. Havendo qualquer dúvida, deixe aí a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!